Bom dia. Jornalista fala pouco, ouve muito e pergunta. Então, vou deixar para perguntar se der tempo, né? Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Eu estou há 20 anos nessa área de tecnologia. Peguei o lançamento do PC, essas coisas todas. Comecei muito menina, sabe? Então, uma coisa que eu sempre ouvi o tempo todo é o seguinte: agora vai ter um marco, vai mudar tudo no setor, vão ter milhões de mudanças, os novos hábitos vão surgir. E, como tecnologia é uma coisa muito rápida, que nós todos sabemos, sempre tem alguma mudança importante, né? Cada ano, cada 2 anos, ou até 6 meses, a gente tem uma mudança importante. E agora a gente está frente ao outro momento importante, que é a convergência. Agora, eu, como jornalista, a gente olha muito o lado do consumidor, né? A gente brinca que quem paga o nosso salário não é o fabricante, nem a operadora, é o leitor do jornal, né? Então, ele é que, para mim, é o meu foco principal. E eu, como consumidora, e olhando o consumidor, fico com a sensação de que a grande mudança que a gente tem agora é aquilo que a gente sempre buscou: qualidade e conforto nos serviços que são oferecidos. E, nesse painel, desde ontem até hoje, ouvindo aqui as apresentações, me deu a sensação de que agora a gente vai ter, será, né? Fica a pergunta, mais conforto. Nós vamos ter uma operadora, como a Brasil Telecom aqui apresentou, que vai oferecer para a gente um serviço integrado. A gente vai ter um celular mais baratinho, vai ter um fixo mais eficiente, e isso eu acho que é um grande desafio do setor. Quer dizer, será que isso vai acontecer mesmo, né? Essa é a grande questão. E a outra ponto que me chamou muita atenção agora durante esse evento é que essas mudanças, essa convergência, deve apressar aqui no Brasil o processo de consolidação das empresas. Então, eu acho que tem aqui pela frente uma discussão ampla sobre o modelo, o que vai poder ser possível. Eu me lembro que, há uns anos atrás, eu conversei com o Daniel Dantas, o presidente do Opportunity, que me disse claramente que ele queria mesmo era juntar a Brasil Telecom com a Telemar. E eu estou vendo que isso não podia, mas, pelo jeito, está acontecendo. Alguém me contou aqui pelo ouvido que a Brasil Telecom e a Telemar estão fazendo acordo para o cliente do celular da Brasil Telecom poder ter facilidades na área da Telemar e vice-versa. Então, tem muita coisa para acontecer, e eu acho que esse painel está sendo bastante interessante para mostrar essas novidades que vêm por aí. Mas a gente vai agora fazer uma apresentaçãozinha. Eu vou pedir ao Rafael Stenhauser que seja o primeiro a falar. Ele tem que sair cedo, já pediu desculpas, ele tem 3 mocinhas esperando por ele. Então, Rafael... Obrigado, Heloísa. Queria agradecer a você pelo convite aqui, também para a Telebrasil por me dar essa chance de dar alguma opinião aqui. É para mim um grande prazer morar e trabalhar aqui no Brasil, porque estou aqui uma grande família, o espírito de cooperação e amizade das pessoas aqui no setor de telecomunicações é muito grande. Acho que quando falamos de convergência, surgiram muitos impulsos, muitas ideias nas últimas 4 palestras que vimos aqui, porque convergência é um termo interessante, um termo atual, mas muito amplo. Poderíamos dizer que convergência tem muitos aspectos diferentes. Um deles é o aspecto comercial em telecomunicações, como Alberto Blanco apresentou aqui, e também alguns dos palestrantes depois. Podemos imaginar que mais e mais o usuário vai ter de telecomunicações uma oferta, seja de cartão pré-pago, seja de serviço mensal, de um pacote de serviços que vá desde os dados, a mobilidade, longa distância, telefonia básica, etc. E isso só depende da criatividade das operadoras, da oferta de serviços, o alinhamento entre elas e do âmbito regulatório, mas é um fato, está acontecendo. Segunda é convergência a nível de produto ou de usuário final. Produtos, então, que possam facilitar ao usuário em distintos ambientes a se conectar com a rede e ter todos os serviços de comunicações que ele tem. Exemplo, eu próprio quero dar um exemplo da minha utilização aqui em Comandatuba
de meu laptop, que tem uma plaquinha de wireless com a qual eu me conecto via wireless celular broadband à minha rede corporativa, fecho uma VPN com a minha rede corporativa. No meu laptop eu tenho um soft phone, que é uma software que emula um telefone, e com essa comunicação eu posso entrar em todos os serviços da minha própria empresa, seja de dados, de imagem, de voz, ou através da rede da minha empresa para o mundo exterior. Isso é um exemplo de convergência claramente existente e possível em Comando Atua, e acho que no Brasil inteiro agora também, através de um terminal ou de convergência a nível do usuário. Falamos também de convergência a nível de rede, e aí convergência quer dizer ter um meio de transporte único, uma rede para transportar vídeo, imagem, voz e dados numa rede só. Essa plataforma, tipicamente feita, é uma plataforma de pacotes, ou dentro do mundo dos pacotes IP se consolidou no mundo inteiro como um pacote mais versátil e universal para fazer construir essa rede, e na área de telecomunicações estamos vendo a emergência dessas redes convergentes, também chamadas de NGN. Aqui no Brasil, algumas redes de NGN, até telefonia pública, dados, imagens, etc., estão sendo implementadas. Entendo que a maior rede que está sendo implementada agora e vai entrar em operação muito em breve é a rede da TIM, que a nível nacional vai carregar para as operações legadas e as operações de GSM novas, toda a voz, imagens, dados, sinalização, controle da sua própria rede. Há dois desafios a respeito da convergência da rede. Um deles é segurança. Mais e mais susceptíveis estamos, quanto mais informação sensível carregamos, de ter uma rede com segurança. Isso não é tão fácil. E a outra é qualidade de serviço, para eu poder carregar. Não, tá. Ok. Obrigado pela dica, porque não quero cair para trás aqui. Já o Falco me advertiu aqui. Então, a outra como eu mencionei, qualidade de serviço, para eu poder carregar voz com a qualidade que precisa voz e imagem também. Não é o mesmo que fazer dados em tempo não real time, e esse é um desafio, mas já existem protocolos que permitem isso em empresas que fornecem redes de muito alta qualidade para que isso seja uma realidade, e já está sendo aqui no Brasil. Outra é convergência a nível de operação. Aí a Heloísa falou de consolidação, que também é convergência. Acho que o Shoa, que na sua palestra ontem falou que depois da Telebrás tínhamos uma série, um sinnúmero de operadoras, agora são muito menos que 10, e possivelmente isso converja para em torno de 5 grandes operadoras aqui no Brasil. E isso é convergência. Também é certo que as redes estão convergindo dessas operadoras e de redes no Brasil inteiro. Mais e mais empresas que tinham sua própria rede, por exemplo, os grandes bancos, estão cedendo a operação das suas redes às operadoras, com o qual temos menos redes convergentes, maior utilização, maior sinergia, e construção de mais e mais redes virtuais dentro de uma rede global. E aí se fala em telecomunicações de rede de redes, uma rede grande de redes, ou poucas redes aqui no Brasil que carreguem todas as redes existentes. Nesse sentido operacional, também estamos vendo uma mudança de modelo de negócios das operadoras. Bastante foi falado aqui nas palestras anteriores, mas a ideia básica é sair de uma entrega monolítica de uma operadora, como tínhamos na época da Telebrás, de todo o que o usuário tinha, desde o aplicativo até a conectividade, até o terminal, seja um telefone ou celular, ou um terminal de dados, para um modelo novo no qual as operadoras de telecomunicações oferecem o meio de comunicar A com B, mas por detrás delas tem uma série de empresas que oferecem conteúdo, aplicativos, enriquecem a oferta desse serviço, e por outra parte os terminais, o usuário final opta por uma série de terminais que vão desde um PC, como no meu caso, o exemplo que eu di, até um telefone celular, um telefone fixo, um telefone de dados ou uma plaquinha de rede.
Por último, convergência a nível de economia, e aí achei muito interessante um artigo publicado no Valor Econômico, da quarta-feira, que fala com otimismo acerca da visão das próximas décadas da economia mundial. Otimismo baseado em 3 vetores principais que estão se consolidando. Um é o crescimento da produtividade no mundo inteiro, outro é a consolidação da noção de globalização, e o terceiro é a convergência de economias. Produtividade, acredita-se que nos países desenvolvidos a produtividade anual está crescendo em torno de 5% por ano, que é muito alto, e a metade disso vem, no mínimo nos Estados Unidos e na Europa, de algo que chama Network-Based Solutions. Então, aplicativos que ajudam as empresas a se comunicar com os clientes deles, a se comunicar com a cadeia produtiva, a se comunicar com seus funcionários de forma virtual, por redes de comunicações, nessas soluções que chamam Network-Based Solutions. Então, acredita-se que, no mínimo, a metade do incremento da produtividade da última década e também da próxima década e do tempo a venir vem dessa ganho de eficiência pelas Network-Based Solutions, e aí a internet tem muito a ver com isso. E aí mais um ponto interessante para o Brasil, importante, é que demos acesso à internet a todas as empresas e acesso a essas Network-Based Solutions às empresas e aos usuários finais da população brasileira, que hoje ainda tem muitas diferenças. Globalização, que também depende muito das telecomunicações, e por último, convergência das economias, que é um conceito que diz que o investimento nas economias do mundo e o crescimento delas e o peso específico na visão global está se assemelhando muito. Estamos vendo muitíssimo investimento na China e na Índia, por exemplo, que é a bola da vez, e espero que em breve também o Brasil passe a participar desse circuito e tenha por si uma propulsão importante também. Detrás de tudo isso, obviamente, telecomunicações tem um papel importante, e por isso a importância desse tema para o nosso setor. Obrigado, Eloísa. Obrigada. Eu vou pedir ao Eduardo Parra, da CTPC, para ser um pouquinho menos extenso que o Rafael, porque a gente tem pouco tempo. E eu acho que você tem um exemplo super interessante, que é uma empresa convergente há muito tempo, né? Com serviços convergentes. Eu acho que a gente é convergente há 50 anos, né? A gente está completando 50 anos. E eu não sou dessa época, tá certo? Então, bem, a gente assistiu muito bem aqui as palestras, e esses seminários é um grande aprendizado, né? Porque a gente aprende que o certo é porque existe o errado, né? Que foi ontem um pouco que o Shoa colocou para nós. E o ponto principal que a gente olha como operadora é a questão do consumidor, que foi comentado muito aqui. E o ponto principal é entender o consumidor. E esse é um bicho que é altamente mutável. Ele muda constantemente, muda o comportamento, e o trabalho nosso é o dia a dia tentar entender um pouco disso. Eu sou novo em telecomunicações, tenho 4 anos, mas eu, quando entrei nesse setor, e todas as análises que a gente vem fazendo, a gente olha que nós prestamos hoje o sucesso da telefonia do Brasil e a implementação do sucesso, ele é reconhecido no mundo inteiro. O Brasil tem 2 grandes sucessos, as telecomunicações e a automação bancária. Isso é reconhecido no mundo inteiro. Mas nós temos ainda, dentro da pirâmide social, a gente só atingiu um percentual muito pequeno desse serviço, né? De pessoas que conseguem prestar esse serviço. Então, um dos desafios que tem a CTBC, dentro desse processo todo de convergência de serviços, que todos vimos aqui nesses dias e a gente vê nas nossas operações, é conseguir fazer com que o consumidor possa aderir a esse processo. E aí é bonito, né, ver o Ricardo, a empolgação dele, né, mostrando que ainda tem potencial e pode crescer. E várias vezes, suas colegas nos perguntam assim, o mercado vai estagnar, né? O mercado para o futuro está estagnado?
E nós tivemos uma experiência agora, recentemente, na Ásia, e não é a China, porque a China é o volume, né? São o número de pessoas, mas precisamente Coreia e Japão, que houve um tripé onde a operadora, o governo e os fornecedores de equipamentos se juntaram para fazer e desenvolver esse mercado. E aí chegam a penetrações absurdas, que a gente nem imagina, de 90% de celular, 98% de banda larga, e soluções aí completas em serviços. Quando a gente vê esses mercados, nós acreditamos, então, num potencial absurdo que podemos ainda estar desbravando. Então, o grande desafio que a gente tem na CTBC e no mercado de telecomunicações é fazer com que esse produto penetre nessa sociedade e que o consumidor tenha a condição de utilizá-lo e pagar sua conta no final. O outro ponto que o mercado de telecom recebe as críticas constantes é o entendimento da conta telefônica. Nós somos amplamente criticados, né? Como é que, e no mundo inteiro a gente vê isso, como é que a gente consegue fazer com que o consumidor entenda e entenda esse setor como algo que é um benefício. E nós constantemente mostramos que quando inicia-se e se faz uma expansão numa cidade em telefonia fixa, celular e serviços de internet, o PIB dessa cidade cresce. E isso é uma responsabilidade que nós temos, mas é um benefício que a gente consegue levar para um país continental como é o Brasil. E esse é um resultado também fantástico. A gente olha para o futuro e fala em conteúdo. E fala que conteúdo é o grande ponto que deve ser atingido pelas empresas. Porém, nós também olhamos já em países desenvolvidos com isso, e a gente viu as experiências aí de Telemar e Vivo, e Oi, né, com questões de conteúdo, mas como é que se cobra isso? Nós tivemos na Coreia Telecom e perguntamos isso várias vezes para os altos executivos da Coreia Telecom, que mostraram esses serviços, e falavam assim, tá bom, como é que isso gera receita no final, que é o objetivo da empresa? E complementando, a gente falou várias vezes de telefonia IP, e a própria agência aqui, Bafoto vai nos ouvir, mas assim, a questão da telefonia IP, hoje, com o advento da telefonia IP, voltou-se de novo todo mundo a achar que pode fazer telefonia no Brasil. E isso nós entendemos que é um risco muito grande, porque nós temos uma experiência até de um amigo que mora em Miami, e o filho dele, de 17 anos de alto desenvolvimento tecnológico, nos oferece para fazer telefonia IP. Então, há uma necessidade de uma regulamentação urgente para que esses serviços sejam feitos de forma adequada, e não simplesmente nessa empolgação de achar que o setor é altamente rentável e que todo mundo pode fazer telefonia. Então, eu acho que o ponto principal é o entendimento do cliente, né? Eu coloquei, e saber como é que a gente consegue, então, desenvolver e crescer nessa pirâmide social. Muito obrigada. Agora eu chamaria o Eduardo Cardoso, da Promon. Bom dia a todos, eu vou procurar ser breve. Queria trazer um pouquinho da visão das empresas prestadoras de serviço. Eu queria passar um pouquinho no mercado, falar um pouquinho sobre o mercado, sobre as oportunidades que têm sido geradas e, finalmente, trazer um tema para debate. Se nós olharmos o mercado brasileiro, a gente tem a grata surpresa de descobrir que somos o 5º mercado em número de acessos no mundo. Estamos atrás apenas aí de China, Estados Unidos, Japão e Alemanha. O que representa, sem dúvida, um avanço notável, resultado de todo o processo de privatização. Temos a telefonia fixa aí com 40 milhões de terminais, aparentemente um mercado já saturado em número de terminais e em termos de receita. Temos aí a dinâmica do mercado de telefonia móvel.
Temos hoje mais de 50 milhões de usuários, um crescimento aí de taxas fantásticas de 40% ao ano, principalmente em plataforma de pré-pago. Mas, enfim, temos claramente um caso de sucesso. Quando a gente vai para o ambiente de usuários de banda larga, a gente ainda tem aí um dever de casa a cumprir. Temos hoje mais de 1 milhão de terminais, estamos crescendo, esse dever de casa está sendo feito. Tínhamos 600 mil terminais aí em 2002, 1.200.000 terminais em 2003, provavelmente teremos 2 milhões de terminais em 2004. São taxas aí de quase 100% de crescimento ao ano, mas são números ainda muito distantes dos países asiáticos ou dos países mais desenvolvidos. Ontem foi dito aqui que os Estados Unidos tem 40 milhões de usuários de banda larga. Há muito o que crescer, então, muitas oportunidades. Certamente essas oportunidades estarão sendo trazidas aí para a indústria nacional, para todos os fornecedores e prestadores de serviço. Mas como a base é pequena ainda, quer dizer, quais são as oportunidades que têm surgido para essas empresas, para os integradores? E aí a gente vê as operadoras se posicionando muito mais dirigidas à economia de custos, né? Quer dizer, os primeiros investimentos mais significativos são em economia, visando economias de custos. A gente vê aí a VoIP, a Voice over IP, sendo largamente utilizada pelas corporações na ligação entre seus escritórios. A gente vê uma convergência de transporte, a gente vê a tecnologia IP, os roteadores sendo usados no núcleo da rede, com reposicionamento gradual de toda a rede TDM, Frame Relay, e ATM para as bordas da rede. Isso vem sendo feito largamente pelas operadoras de telefonia fixa e já de uma forma crescente e cada vez mais introduzida no planejamento estratégico das operadoras de telefonia móvel. Mas a gente também vê iniciativas que não visam só a economia de custo e que já, além de uma economia de custo, procuram gerar novos serviços para o usuário. É claro que, além do crescimento do usuário de banda larga, que é claramente uma forma de nova geração de receita, nós vemos as iniciativas de NGN, né? Next Generation Network, que traz, além de uma redução de custos operacionais, traz aí uma promessa de novos serviços, de novas aplicações, de novas facilidades que fazem parte hoje não só da possibilidade da tecnologia, mas também da intenção estratégica das operadoras. E o setor de prestação de serviços, as empresas que fazem integração de sistemas, como a Promon, tem participado aí de uma forma muito efetiva de todo esse processo. Isso tem gerado uma série de oportunidades, uma série de negócios que vêm sido, acho que, muito bem aproveitados. Mas, depois de falar de todo esse preâmbulo, eu acho que o tema que eu gostaria de trazer para debate é como a indústria brasileira poderia agregar valor, poderia capturar valor em toda essa tecnologia nova, que traz uma mudança de paradigma, que traz necessidade de uma série de desenvolvimentos de aplicativos, de desenvolvimento de software, de oportunidades que precisariam ser pensadas enquanto indústria nacional. Quer dizer, como participar dessas oportunidades globais, ou locais, como disse o nosso ministro ontem, como participar na geração de conteúdo, como participar no desenvolvimento de software, como usar as nossas universidades, os nossos centros de pesquisa, o CPQD, como fazer parcerias entre operadoras e fabricantes, de tal forma que, além de trazer benefícios esperados para os usuários, nós também possamos participar desse grande jogo mundial aí, desenvolvendo a nossa indústria. É isso que eu gostaria, então, de trazer como contribuição aí para o painel de debates. Obrigado. Obrigada. Agora eu chamo o Daniel Rui Felício, da Siemens. Muito obrigado.
Deixem-me tocar só 3 pontos, e penso que um desses pontos também é um pouco uma resposta à sua pergunta. O primeiro ponto que me chama a atenção é o cliente e o foco no cliente, que é absolutamente necessário, e eu estou trabalhando há 20 anos em telecomunicações. Para muita gente que está aqui não é nada, mas o que me chama a atenção é que nos últimos 10 anos tem havido um desenvolvimento enorme. Sim, muita gente. Ontem, não foi o professor Eixo que disse ontem, se você tem 40 anos, nem vale a pena vir falar comigo, porque você não tem história, não é? Não, mas eu vejo realmente nos últimos 10 anos um desenvolvimento enorme nas telecomunicações, e este painel põe-me também muito positivo nesse aspecto, porque nós ontem e hoje praticamente só ouvimos falar de cliente e como oferecer um bom serviço ao cliente. Isso é um bom sinal. É um sinal que me dá muita esperança para o mundo das telecomunicações, porque, vamos sendo honestos, há 20 anos o cliente nem existia, não é? É uma realidade isso. Portanto, eu penso que isso é um muito bom sinal para as telecomunicações. O segundo ponto que eu quero tocar é o ponto da complexidade. Não é? Estou perfeitamente de acordo. Nós vivemos, devido à necessidade de abandonar estes silos tecnológicos com 1 ou 2 serviços, a complexidade deste mundo tornou-se muito maior, e esse é um grande desafio, e penso que aí chama-me a atenção hoje o fato de muitos operadores tocarem no ponto das parcerias. Nós estamos crescendo na área de serviços 3 vezes mais do que o mercado, e eu penso que isso é absolutamente imperioso. Aprendemos no mercado a ter parcerias, a fazer cooperações e a fazer competition, a fazer cooperações em certos domínios também com o competidor, porque ele traz um foco, traz um certo skill que é necessário para produzir bons modelos de mercado. E a indústria, se me é permitido dizer isso, não me parece ter muita história do competition, e vamos ter que aprender a fazer isso de uma forma muito eficaz para poder ter uma indústria muito, muito mais competitiva. Mas a complexidade não diminuiu, estou perfeitamente de acordo. E deixem-me tocar o terceiro ponto, que é vendo estes 2 pontos, estes 2 primeiros pontos, que é o foco no cliente necessário para prover realmente o valor agregado ao cliente, e a necessidade de o fazer com toda uma série de parceiros, alguns sendo complementares, outros sendo menos complementares e mesmo competidores, para prover esse serviço, porque é necessário agregar toda uma série de skills que não se pode ter sozinho. Vem-me a ideia, a afirmação muito correta do Dr. Shepard de ontem, que é, para fazer o câmbio na indústria, nós necessitamos de change management e de leadership. Necessitamos de pessoas que impulsionem a indústria de uma forma muito dinâmica e que foquem bem a indústria no valor que ela vai proporcionar ao cliente com a capacidade de prover modelos de negócios profitáveis, naturalmente, porque só assim é que podemos viver nessa indústria. E aí é que eu penso que o fato de ser uma indústria de serviço significa que a forte posição local, o know-how global, mas uma forte posição local no país é absolutamente imperioso, porque compreender se me é permitido dizer isso, como eu sou estrangeiro é mais fácil para mim, compreender o cliente brasileiro, aí tem vantagem a empresa brasileira, para bem compreender o cliente brasileiro, ou a empresa que tem uma presença forte no país. E nós vemos isso na nossa firma. Nós necessitamos, para ter sucesso no serviço, necessitamos ter uma posição muito forte local, porque senão você não vai compreender o cliente, não vai compreender a necessidade do cliente e não vai poder prover valor. Portanto, eu penso necessário posicionar-se no mercado, estou perfeitamente de acordo consigo, mas penso que uma empresa local dinâmica, tendo acesso a um know-how global, ela pode fazer isso, ela tem vantagem fazendo isso. Não é? Muito obrigado. Obrigada. Bafudo, você ficou por final de maldade aqui de jornalista é malzinho. Eu já vou, como a gente vai ter muito pouco tempo para pergunta, eu vou quebrar o protocolo aqui e começar te fazendo uma pergunta. Eu gostaria de saber se você acha que a legislação brasileira, a Anatel, a Lei Geral de Telecomunicações, está preparada para essa consolidação que pode vir a acontecer. Vocês vão deixar a Telemar se fundir com a Brasil Telecom? Bem, começamos bem aqui as perguntas, né?
Olha, são questões regulatórias, nós temos instrumentos regulatórios e são pontos que vamos ter que fazer análise e vamos ter que observar aí o desenvolvimento ou seja, você não vai receber uma resposta objetiva sobre essa sua pergunta. Já imaginava. Mas, apesar de você ter iniciado com a pergunta, eu gostaria só de fazer rapidamente alguns comentários, se você permitir. Primeiro, sobre o aspecto da convergência em si, né? Muito se falou aqui de convergência de serviços e conteúdos, é necessário convergência de redes, é necessário convergência de terminal. Muito se falou sobre isso todos esses dias, né? E se esqueceram que a convergência só funciona se ela se der ao longo de toda a cadeia. Se esqueceram da convergência de utilidade para o consumidor, que você muito bem abordou aqui. Talvez a gente não tenha percebido, há 20 anos atrás a gente tentou fazer convergência, né? Voz, dados e fax em cima de uma mesma plataforma. Quem não se lembra da experiência traumática da rede digital de serviços integrados? Tínhamos convergência de serviços, tínhamos convergência de rede, canais 2B mais D, tínhamos terminais RDSI, que eram convergentes, só esqueceram que, no fim, ISDN ficou sendo a sigla para Innovation Subscribers Don't Need, ou seja, esqueceram da convergência para o consumidor. Sobre o ponto que você tocou, com relação à convergência, um outro aspecto dela é a geração de verticalização, que impacta na agência, não só nessa primeira pergunta que você colocou, sobre participações cruzadas, mas também em outros aspectos muito importantes. Por exemplo, como é que fica a questão de rateio de custos, separação contábil? A agência acabou de colocar em consulta pública um regulamento onde ela está disciplinando a maneira das empresas colocarem, porque, veja, dentro de um grupo econômico você tem uma concessionária, e a concessionária tem sua continuidade assegurada pelo Estado. Então, você tem aspectos interessantes, até muito comum aqui, você chega, oi, tudo bem, está aqui meu cartão da fixa, esse aqui é o meu cartão da móvel, esse aqui é meu cartão da banda larga. Eu fico achando que vai ser bastante interessante ver como é que vai ser o rateio desses custos, como é que as empresas vão se organizar economicamente de maneira a dar transparência às relações. E aí a gente passa para outro aspecto que também, do lado econômico, que é o aspecto de isonomia. É ótimo você dar uma conta única para o seu cliente na operadora local. Para isso, você faz uso do cofaturamento. E aí a agência já foi instada a se pronunciar, nós tivemos que baixar uma medida de força, uma medida cautelar, fixando um preço para o cofaturamento, de maneira que não houvesse abuso da posição dominante e que a empresa não fizesse para as demais empresas uma condição isonômica. O mesmo ocorreu agora recentemente com relação à questão de desagregação de meios. Uma empresa que fornecia determinado recurso para uma empresa do mesmo grupo e não fornecia as demais. Nós não só estamos obrigando o fornecimento, como também tivemos que atuar economicamente, fixando valores e tudo mais. E também, por fim, só para concluir, deixar o espaço para as perguntas, as questões de promoções e pacotes, que a gente muito vê aqui, aí passa por questões de venda casada, não tem uma promoção que se inicia no mercado que a competição toda não acuda à Anatel, mas ele pode fazer isso, ele está misturando alhos com bugalhos, e como é que vai ficar isso? Então, é outro aspecto também que acaba respingando na agência, esse ambiente econômico complexo é algo que exige uma série de ações, uma série de trabalhos e uma vigilância constante da agência reguladora, no sentido da gente harmonizar sempre os interesses dos consumidores, das empresas, frente ao estatuto regulatório vigente. Eram esses meus comentários. Obrigado. Obrigada. Infelizmente, a gente só tem 5 minutos sobre o protesto aqui da equipe, aqui, mas a gente só tem 5 minutos. Então, acho que o doutor Juarez Quadros, que queria fazer uma pergunta. Nosso ministro. Obrigado pela participação. Olha, eu confesso que eu estava preocupado. Bom, eu participo dos painéis Telebrasil
desde o tempo de gerente, depois como dirigente de empresas operadoras, incluindo a Telebrás, depois a Hold, como secretário de algumas posições no Ministério e depois como ministro. Até no depoimento que a Telebrasil pediu, eu citei essa participação toda e os artigos escritos também na revista Telebrasil, que foram muitos. E eu estava preocupado aqui, Garcia, depois dos painéis conduzidos pelo Uchoa, o que é que ia acontecer. Por sorte, né, nós estamos com um excelente painel, e esse é o fórum, ou seja, é um fórum limitado, o ambiente é este aqui, deste local muito aprazível, em que aqui estamos nesses 2 dias, a programação está boa, só que a gente está acordando ainda um pouco cedo, né? Mas realmente parabéns aí ao Garcia, aos diretores da Telebrasil pela realização. Evento de escala, grandes números, é o Fitiricom, lá em Santa Catarina, que o Laudalho sabe muito bem conduzir. Eu queria fazer uma pequena contribuição, Heloísa. É importante que aqui tenha vindo o ministro da Cultura, e aqui deixou um secretário seu, e está presente também um secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. É nesse ambiente que nós interagimos, que nós deixamos de ser alienígenas, ou seja, nos incorporamos à condição toda de trabalho, ao ouvir, principalmente, os apresentadores, os debatedores, pois eu queria fazer uma afirmação. É nesse ambiente, e daqui há interação de governo com os operadores e com os fabricantes e com os consumidores também. Nós temos que fazer planos de negócio, como aqui, hoje houve uma demonstração muito rápida e dentro dos requisitos de não abrir totalmente as posições, feita principalmente pelo Alberto Blanco, pelo representante da Vivo, da Brasil Telecom GSM e da GVT também. Plano de negócio, para fazer, tem que conhecer o mercado. O mercado é o consumidor, né? E nas empresas tem, sim, os segmentos que sabem fazer esse tipo de trabalho, ou seja, fazer o estudo de mercado e depois fazer o plano de negócio. Plano de negócio, então, nós não podemos deixar que sejam feitos nos órgãos de controle federal, de tomada de contas, e é realmente com vocês aqui, que deram uma brilhante demonstração da capacidade de produzir tais planos, que nós temos que realmente desenvolver trabalhos. Então, é importante que os secretários que estão aqui presentes também observem isso. Nós trocamos cartões, né? Vocês devem ter trocado também. Ou seja, o setor ele é muito aberto, é muito expansivo, é muito amigo. O Rafael falou aqui, é uma família. Então, vamos realmente nos aproximar. Sabemos que houve uma mudança de governo, e tem equipe nova. Então, essa equipe ela saberá também vir para esse convívio, pois nem sempre a gente diz sim, né? A Heloísa fez aqui, provocou o Bafuto, claro que ele não pode falar, mas eu falo. Hoje eu já posso falar, talvez eu não pudesse também até dezembro de 2003. Não pode realmente acontecer, né? Aquela fusão pretendida. Nós dissemos no governo passado isso aos atores, de que não era possível fazer aquela tal aquisição. A legislação permite, mas o momento não permite. A Anatel tem essa competência pela lei. Se a condição lá naquele momento era exigida, não havia essa condição, pois as empresas não estavam interagindo, explorando serviços uma no terreno da outra. Então, e foi isso que nós observamos, ou seja, a legislação permitia, mas aí vem aquela famosa questão, né? O que, quando, onde e como. Então, o que era fazer realmente a aquisição. O como, e como dissemos que não, então continua a resposta, ou seja, um dia talvez possa, mas naquele momento, e hoje também ainda não pode. Por fim, então, eu gostaria de dizer que é importante essa contribuição, eu não queria perder esse espaço, e parabéns aqui
Eu falo aqui mais na condição de conselheiro da Telebrasil. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem espaço para mais uma pergunta. Alguém quer fazer? O nosso Hernando Mouzinho aqui. Carlos Rocha, quer fazer alguma pergunta? Carlos Rocha. Eu vou fazer a pergunta na posição de perguntador oficial do painel, que eu fui contratado para fazer. Eu sempre, quando eu faço, eles pagam aqui uma caixinha para mim. É muito interessante ver essas apresentações. A gente estava aqui conversando. Certas coisas que foram apresentadas, eu que gosto de estudar a lei, fico absolutamente convicto que são completamente ilegais, né? Várias dessas coisas que foram mostradas aqui são ilegais do ponto de vista da LGT, são ilegais do ponto de vista do regulamento e são ilegais do ponto de vista da defesa do consumidor lá na SDE do direito econômico, porque caracterizaria um trust em diversos países, e provavelmente aqui também. Por outro lado, é interessante porque as operadoras lançam para o regulador toda a responsabilidade de decidir, aliás, como bem disse o ministro, até de fazer seus planos de negócio. E aí a pergunta que eu faço à agência, para estimular aqui o nosso colega, e isso deveria ser apenas o início de um debate, uma pergunta e uma sugestão. Por que a agência não convida esses atores para apresentarem à agência uma posição de consenso? Porque na hora que esse nosso grupo aqui entender que quem tem que propor as posições de consenso estruturadas somos nós, eu diria que muitos desses problemas vão estar resolvidos. Se essas pessoas conseguirem entrar num acordo, vai ser uma coisa bastante interessante. Se elas não entrarem no acordo, aí você regula a revelia. Bom, eu coloquei aqui os pontos que você bem... Eu coloquei de maneira um pouco mais delicada do que você colocou, mas eu coloquei aqui os principais problemas que vêm afetando. Nós temos, através de medidas cautelares, determinado o fim de diversas, aspas, promoções, onde existe transferência de recursos do regime público para o regime privado, ou onde exista venda casada, onde exista qualquer tipo de infração, dentro dessa perspectiva que eu mesmo coloquei aqui, né? Agora, sobre disputas entre empresas, que a gente tem consumido muito no nosso tempo, a gente acha, e eu gostaria de colocar isso aqui muito claramente, falta maturidade para as empresas sentarem numa mesa com posturas abertas, a fim não de dar uma de esperto, não de dar uma de Gerson. Falta maturidade para as empresas sentarem numa mesa para discutirem o problema e acharem uma solução razoável, não acharem uma vantagem. Eu vou mencionar aqui um problema que carece disso, que é a questão de fraude, onde nós temos fraude intramodalidade de serviço, nós temos fraude intermodalidade de serviço, e nós temos fraude interserviço. O cara não quer nem saber, fala, pera, meu amigo, você já ouviu falar de uma chamada de 24 horas de duração? Não quero nem saber, dá aí minha tarifa de uso de rede aí, que... Puxa, mas é importante que as empresas tenham isso, porque a gente vem vendo um acúmulo de trabalho na agência, um acúmulo de ações no judiciário, em função dessa falta de maturidade. Então, eu gostaria aqui de convidar vocês a refletir sobre isso, a usar da agência, da sua posição de mediadora, e não ficar levando tudo para o conflito, que eu acho que o bom executivo não é aquele que quebra o pau, que dá uma rasteira no oponente. O bom executivo é aquele que acha uma solução que é razoável, que é boa para todo mundo. Muito obrigada. Eu só não aguento e vou fazer uma pergunta. O Carlos Rocha provocou, eu não aguento. Você vai oferecer alguma coisa legal? Algum serviço legal? Bom, adorei sua pergunta. A Brasil Telecom e suas empresas coligadas ou controladas sabem muito bem o significado da palavra isonomia. Peço até desculpas à plateia porque não mencionei isso de forma contundente durante a minha apresentação. Mas, internamente, todos os meus 1000 comandados têm um dicionário de português nas suas mesas, porque a gente já sabia
que quem vem para o mercado como um agente de mudança vai naturalmente sofrer esse tipo de pressão. Me coloco também, não falo em nome da Oi, mas eu acho que Falco, o Max, que está aqui, o Maxime e o Blanco, a gente tem se divertido bastante. O grande barato para a gente é nos perguntar, e se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo? Quer dizer, e a gente está fazendo uma coisa com leveza, que mal tem tirar o AD para que os clientes da Oi, ao visitar os 10 estados da Brasil Telecom, não paguem AD. E que mal tem os clientes da Brasil Telecom GSM, ao visitar os 16 estados de atuação da Oi, não pagarem AD. Eu acho que isso é lindo. Então, a gente está respeitando aqueles que acordaram cedo às 8h30 da manhã para ver Blanco falar, e estamos dando exemplos nítidos e cristalinos de como é que a gente vai caminhar. É sempre na legalidade. Talvez haja alguns momentos em que a agência ou grupos que têm outros interesses achem que a gente está no limite da lei, mas no limite da lei não é fora da lei. E isso aí cabe à agência, tem o seu papel. Eu acho que a agência tem sido extremamente receptiva e respeitosa nas propostas, porque o mercado anda, gente, o setor caminha, tá certo? E aqueles que querem que a gente, como operador de celular, que vive uma concorrência com 3 outros, são 4 lutando por espaço, né? Aqueles que querem que a gente fique estagnado, eu acho que é muito ruim, porque a convergência de aparelho móvel com fixo que a gente está trazendo são empresas de access point que vão ter negócios, são empresas de celulares que vão caminhar, mídia, consultoria, tudo isso alavanca negócio para o setor. Então, existe toda uma estrutura aí que se beneficia também com esse tipo de avanço. Obviamente, respondendo a sua pergunta, não, nós não vamos fazer nada que seja ilegal. Ok, eu só queria perguntar ao Falco se quer falar alguma coisa, porque é o direito que ele tem, né? Rapidinho, hein? Não, eu vou falar o seguinte para vocês, a gente não vai fazer nada ilegal, tanto é que a gente faz e conta via imprensa o que a gente vai fazer, e contamos com a sua ajuda para ajudar a gente a contar, tá, Heloísa? Muito obrigado. Por que eu não estou no chat dele? Não sei, pergunta para ele. Gente, agradeço a todos, muito obrigada. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, uma discussão bonita, aberta, e parabéns à Tele Brasil. E muito obrigada pelo convite. Tchau.